Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado de grãos. Hoje foi um dia positivo lá em Chicago, devolvendo boa parte, inclusive, das perdas que a gente viu acontecer no pregão de ontem. Obviamente, a gente volta a falar de soja acima dos 14 dólares por bushel, e a gente precisa entender o que tem motivado esse sobe e desce aí da soja nos últimos dias. Para nos ajudar nessa análise e também entender o que vem pela frente, nosso convidado hoje é o Luiz Fernando Gutierrez, analista da consultoria Safras e Mercado, está aqui com a gente, fala com a gente direto lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O mercado ontem caiu muito, mas hoje subiu até de forma bastante interessante aí nos primeiros vencimentos acima de 20 pontos, Luiz, recuperando aí boa parte das perdas, né, de ontem. O que está acontecendo com o mercado? Está sem notícia, está sem informação, está realizando lucros, enfim, ajuda a gente a entender, Luiz. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. A verdade é que o mercado não tem grandes novidades, né, Alex? O que a gente viu aí nessa semana, principalmente ontem, né, um movimento mais acentuado para baixo, e hoje um movimento mais acentuado para cima, eu entendo que são movimentos técnicos, né? O mercado ele vem com alguns lucros acumulados aí nas últimas semanas, nos últimos meses. E é natural que a gente tenha momentos onde os fundos especuladores embolsem lucros, só que os fundamentos, por outro lado, né, a gente pode colocar essa realização na conta de ontem, e na conta de hoje a gente bota os fundamentos que ainda são positivos de alguma forma, né? Inclusive a linha de 14 dólares se mostra aí uma linha importante para curto prazo, né? Não é fácil de perder os 14 dólares sem grandes novidades negativas para isso acontecer. Então eu entendo que seja isso. Ontem, principalmente, a gente teve também uma ajuda importante no lado do petróleo, né, que é a principal commodity mundial, e sempre quando o petróleo tem movimentos aí mais fortes, as commodities costumam acompanhar, tanto para baixo quanto para cima. Então, ontem, como o mercado financeiro ficou um pouquinho mais nervoso com esse movimento negativo do petróleo, os fundos aproveitaram e também liquidaram algumas posições, realizaram lucros, não só na soja, como em outras importantes commodities, né, a milho e outras commodities também ficaram bem negativas ontem. Então, eu entendo que é isso. A gente tem uma volatilidade que tem uma parte técnica, né? A gente tem um pouquinho de fundamentos aí que também, às vezes, estão positivos e às vezes negativos, principalmente em relação ao clima na América do Sul também, né? A gente vê aí que a última semana ela foi um pouco mais positiva para o clima na Argentina, né? E positivo para o clima na Argentina é negativo para Chicago, teoricamente. Então a gente tem isso, a gente tem problemas no Brasil, a gente tem uma melhora climática na Argentina, a gente tem um quadro de estoques apertados nos Estados Unidos e nesse meio termo aí a gente tem esse mercado financeiro que também embolsa lucros aí, olhando para a parte técnica também, né? Não só para fundamentos, mas realmente para a gente ver uma tendência, a gente tem que olhar para os fundamentos, e eu ainda entendo que os fundamentos são positivos aí, ou pelo menos de suporte para o curto prazo da soja. Próximo fator a mexer com o mercado pode ser o número de área de plantio nos Estados Unidos, que sai agora no final do mês, não é isso? Exatamente, eu diria que esse agora é o grande foco do mercado, né? O mercado vai entrar um pouquinho em compasso de espera, obviamente que podem acontecer algumas novidades no meio do caminho, algumas coisas inesperadas, ou até grandes melhoras climáticas ou grandes pioras climáticas, embora a gente já consiga ver os mapas estão apontando para uma neutralidade, mais ou menos, no clima, né? Mais ou menos o que a gente viu aí na última semana, tanto para o Brasil quanto para a Argentina. Mas, sem dúvida, a questão dos estoques americanos e da área americana, né, no dia 31, principalmente a área, é o principal ponto de atenção. Aí o mercado, então, deve entrar em compasso de espera, aguardando aí pela confirmação de uma grande área nos Estados Unidos. Mas isso ainda mexe com o mercado ou já está precificado, Luiz? Precisa vir novidade para o mercado se mexer ou se vier dentro do que já foi divulgado, do que está todo mundo falando, está tudo bem, já está precificado? Eu diria que uma parte desse movimento negativo também, que a gente vem aí de 14,50 para os 14, né, nos últimos dias, também tem um pouco ainda, né, de reflexo daqueles números de área americana que a gente espera que o USA confirme. Tem um pouquinho disso ainda, né, até porque a gente já começa a olhar para o clima americano também. Então, essa tendência de uma nova super área, não vou dizer uma área recorde, porque a princípio não vai ser uma área recorde, mas será quase uma área recorde, né? Com a possibilidade de uma nova super safra americana, ou até mesmo uma safra recorde nos Estados Unidos,
Isso pesa no mercado, então o mercado não entra mais forte na ponta compradora, esperando por uma melhor definição com relação a isso. Então, de certa forma, a super área americana, o crescimento de área americana já está precificado, mas claro, se daqui a pouco o USDA trouxer um número maior do que esperado ou muito menor do que esperado, sei lá, isso vai mexer com o mercado, mas eu diria que, obviamente que vai mexer com o mercado no dia da divulgação, algumas sessões depois, mas depois o mercado vai precificar e vai começar a trabalhar com esse novo número e naturalmente vai olhar para frente aí esperando pelo clima americano e pela consolidação aí de uma super safra ou não. Esses números, eles podem mexer com o mercado como um todo, todos os contratos, ou ele deve ficar mais focado aí nos contratos para o segundo semestre, Luiz? Não, ele mexe com tudo, mas principalmente no segundo semestre, né? Obviamente, né? Os contratos pós-setembro são mais impactados com relação a isso, mas como a gente vem com uma situação de estoques muito apertados nos Estados Unidos, né, Alex? Também mexe muito com os contratos mais curtos, porque eles ficam muito mais sensíveis, né? Obviamente que, como eu falei, eles já precificaram boa parte desse aperto de estoques, mas como o mercado está com estoque muito baixo, qualquer mudança aí de quadro de oferta, principalmente nesse sentido com relação à safra americana, deixa o mercado mais sensível e aí os contratos mais curtos também sentem, mas obviamente que os contratos mais longos são os que mais são referenciados com a safra nova americana. Porque hoje a gente tem meio que uma inversão aí dos contratos, né? Os mais curtos mais valorizados que os futuros, né? Exato, tanto que contratos aí de 2022 chegaram a ficar $2 de diferença para os contratos de 2021, né? Isso, Mostrando exatamente, né? Demonstrando essa tendência, né? Pelo menos inicial, de uma super safra americana daqui a pouco derrubar o preço lá na frente. Então é uma possibilidade, o mercado já olha para frente, sempre olhando para frente, né? Precificando o futuro. Então isso mostra muito exatamente essa possibilidade aí da gente ter uma confirmação de uma grande safra americana de novo. Mas como você lembrou, tem um ponto ali muito importante de ser analisado, estoque muito curto e é de novo uma safra que não pode ter falha, então isso aí mexe mesmo com os preços e a tendência aí desses preços para o mercado, né? Exatamente isso. Muito bom. Ô, Luiz, e a demanda, hein? A gente está olhando preocupado aí com notícias que vêm da China. Já dá para saber o que é verdade, o que é mentira, se isso vai reduzir demanda. Aqui no Brasil, aparentemente, essa demanda está mais leve esse ano, né? Pelo menos a chinesa. É muito difícil de saber o que é verdade e o que é mentira vindo da China, né, Alex? Isso vem de muito tempo, né? Com relação a praticamente tudo. A gente vide aí a pandemia, por exemplo. Assim, o que dá para saber é que existe sim um problema que está crescendo na China. A gente tem aí surtos crescendo aí de peste suína africana, só que é difícil saber o tamanho, se está realmente atingindo pedaços muito grandes do rebanho ou ainda são pedaços pequenos, ainda não atinge aí uma população muito grande de suínos e tal. Então, é muito difícil de saber a realidade disso, né? Só que é um fato que a gente tem problemas lá, isso é um fato. Obviamente, quando a gente começar a ver mais a realidade disso, o mercado vai digerir melhor. Né? Precisa dimensionar o tamanho do impacto no mercado disso, né? Exatamente. Se a gente realmente tiver aí uma confirmação nos próximos meses, aí, vamos lá, olhando para frente, de que a gente vai ter uma perda grande de rebanho na China por um descontrole aí da peste suína africana de novo, aí o mercado pode ter um fato novo e muito importante, eu diria que talvez o único grande fato que pode mudar o mercado, né, mudar uma tendência aí que tem um bom tempo de firmeza para Chicago, eu diria que em se confirmando um problema desses, aí sim a gente pode olhar para Chicago de uma outra forma, porque a gente está falando do maior consumidor do mundo, né, de soja, maior comprador de soja brasileira e americana, e aí qualquer problema importante, qualquer não, mas um problema importante no rebanho chinês, nesse sentido, como a gente viu em 2016, 2017, pode sim mudar a demanda pela soja mundial nesse ano, e aí Chicago pode perder força e a gente pode ver, inclusive, uma mudança de tendência aí, Chicago começando a apontar para baixo. Muito bem. China seria um grande fator negativo para os preços, caso se confirme essa baixa no plantel deles lá, certo? Exatamente, exatamente.
Aí, só complementando, né, Alex, eu não respondi a segunda parte da tua pergunta. Aí tu falou com relação ao Brasil. O que a gente vê hoje ainda são, né, a gente tem registros de embarques aí, inclusive recordes para o mês de março, né, se confirmados aí 16, 17 milhões de toneladas. Então mostra que, cara, o nosso primeiro semestre está garantido. Tá? A nossa demanda, a China naturalmente já voltou sua demanda para os portos da América do Sul, principalmente o Brasil, né, aquela sazonalidade de entrada de safra que todo mundo conhece. A demanda existe, a gente já vendeu boa parte da safra, mais de 60% aí da nossa safra está vendida, boa parte para exportação, a maior parte da exportação para os chineses. Então, eu diria que o impacto da peste suína africana, digamos, o aumento de casos, ainda não existe nesse lado da demanda, tá? Ele pode existir. Então, eu diria que assim, a gente tem nossos embarques garantidos até pelo menos metade do ano, até um pouquinho mais. Então, a gente ainda tem sim uma força de embarques, a gente só está atrasando os embarques por questões logísticas, né, que todo mundo está ciente, questão da atraso na colheita brasileira, qualidade de alguns volumes de soja, filas de embarques, tanto de navios como de caminhões nos portos. Então, isso está atrasando o embarque, mas não quer dizer que esses embarques não vão acontecer. A gente só está jogando para frente eles, tanto que a gente exportou muito pouco em fevereiro, só que em março a gente já tem um recorde aí, mensal, né, para o mês de março, então mostra que a demanda existe, ela está aí e a gente vai embarcar esses volumes cedo ou tarde. Esse recorde pode chegar a quanto, Luiz? Qual que é a expectativa aí de vocês? Hoje a gente está apontando para 17 milhões, mas claro, né, daqui a pouco esse número pode não ser atingido exatamente porque atrasou alguns embarques de novo, podem atrasar alguns embarques e eles vão ser postergados para abril, e aí naturalmente o que a gente pode falar hoje é que esses problemas naturalmente vão alongar a nossa janela de exportação. Então, volumes que seriam exportados antes podem ser exportados depois, a gente vai sempre jogando para frente e alonga a nossa janela de exportação, né? Então, a gente pode chegar no final do ano aí embarcando volumes que seriam embarcados antes. Então, a gente deve finalizar o ano aí ainda com embarques relativamente fortes no Brasil. Pois é. Agora, essa fila ou essa soja é aquela que já foi entregue. Mas tem negócio novo saindo? Pouquíssimos, né, Alex? A gente estava conversando antes, realmente o mercado, principalmente o lado vendedor, né, os produtores, eles estão com foco na colheita, né, e aí a gente destaca no Centro-Oeste e em alguns outros estados, alguns problemas de qualidade de soja, que todo mundo também está acompanhando, né, então o produtor está querendo agora honrar os contratos que ele firmou, e o lado comprador também está esperando por isso, né, está esperando para ver se os produtores vão honrar seus contratos. Então, os dois lados estão meio que retraídos nesse momento, sem querer fazer novos negócios, eles estão preferindo confirmar esses contratos antes, né, receber e entregar esses contratos, e aí os produtores principalmente estão focados aí nos trabalhos de colheita para ver qual vai ser realmente o tamanho da produção, né, de cada um, e não estão interessados em fazer negócios novos, até porque nessa última semana, principalmente, a gente teve uma queda um pouquinho mais acentuada no preço, né, com o recuo do câmbio e com também Chicago recuando um pouquinho. E isso tirou os vendedores do mercado que estavam querendo preços mais altos, estavam conseguindo preços mais altos em semanas anteriores. Quer dizer, tem Chicago caindo, tem o dólar também perdendo, e como é que estão os prêmios, Luiz? Prêmios estão negativos, né? Prêmios estão refletindo exatamente esses problemas que eu comentei, problemas principalmente logísticos com relação à entrega, né? A entrega dos produtos tanto no Brasil interior quanto nos portos. Né? Então, prêmios estão aí para spot, a gente tem menos 25, menos 20, dependendo do momento. Aí, andando um pouquinho mais para frente para maio, abril, maio, a gente já tem menos 10. Aí, à medida que a gente vai andando para frente, os prêmios vão ficando positivos, mas ainda apertados, exatamente porque esses problemas, como eu falei, eles vão alongando, né, essa janela de embarques e, naturalmente, isso pressiona prêmio, né, impede que prêmio suba. E então a gente deve ter prêmios mais pressionados que o normal, eu diria, nesse ano, mesmo que a gente no final do ano tenha uma oferta menor e naturalmente os prêmios tendam a subir, né, em um momento que a gente tem oferta menor no mercado brasileiro. Muito bem. Vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. O fato é que temos aí um potencial de entrega para março de 17 milhões de toneladas. No entanto, como o Luiz lembrou, precisa
entender se essa soja já está pronta para ser entregue, né, para ser embarcada definitivamente. E, enquanto isso, tanto compradores quanto vendedores afastados aí um pouquinho do mercado para esperar mesmo o resultado da safra, para esperar, para saber o que está vindo aí em termos de grãos que estão sendo entregues. Enfim, é um movimento meio de expectativa de mercado aí para entender o que vem por aí. Mas você tem dúvida de continuidade das negociações, Luiz? Dá para levantar essa dúvida hoje ou dá para dizer que elas vão acontecer, mas talvez não seja imediatamente? O que dá para dizer, né, Alex, isso a gente vem falando aí desde o início do ano, até mesmo do ano passado, como a gente já tem um grande volume comprometido, né, mais de 60% da safra brasileira, 62%, nosso último número, é natural que daqui para frente o ritmo de negócio seja mais lento, né, mas não quer dizer que eles não vão acontecer. Obviamente que o produtor ele vai aproveitar momentos positivos para ele com relação ao dólar de Chicago, e deve fazer isso, inclusive. Então, e o comprador, naturalmente, a partir aí desses primeiros embarques que a gente está vendo agora, da pauta de exportação, março, principalmente em abril, ele vai ter que voltar a carga aí para comprar novos volumes, né, para entregar novos contratos. Então, é natural que os negócios vão voltar a acontecer, mas o ritmo vai ser mais lento aí do que a gente viu, pelo menos no último semestre do ano passado, ou ao longo de quase todo 2020 aí, foi um ritmo muito mais forte. Então, como a gente já tem uma boa parte comprometida, naturalmente o ritmo daqui para frente é mais lento. Legal. Boa, Luiz. Muito obrigado, meu amigo. Mais uma vez, você trazendo aí informações importantes e ajudando todo mundo aí a ter expectativas, né? Principalmente para se planejar aí para as próximas comercializações. Obrigado e volte sempre. Obrigado, Alex. Um abraço. Até mais. Valeu. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo informações dos mercados, tanto lá em Chicago quanto aqui no Brasil. Aqui no Brasil, uma situação de novos negócios, né? Novos contratos travados, vendedores esperando para ver o resultado da safra, compradores ainda incrédulos aí, sem saber o que vai ser entregue, se vai ser entregue, como vai ser entregue, e isso acaba meio que travando as negociações. E como o brasileiro já exportou, já vendeu bastante, a expectativa do Luiz é que as negociações daqui para frente fluam, mas sejam mais compassadas, sem aquela agressividade que a gente viu nas compras chinesas no ano passado aqui no Brasil. E mais do que isso, se confirmar um problema mais sério com a peste suína africana lá na China, isso pode mexer com a demanda. E se mexer com a demanda, daí sim a gente tem um período de calmaria nas compras, o que poderia ser também mais um motivador para a pressão dos preços. O Luiz acha que esse fator China é o único fator que, nesse momento, é capaz de jogar os preços da soja no mercado internacional um pouco mais para baixo. Vamos acompanhar para ver. Bom, vamos aos preços. Vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago. Negociações encerradas, como eu disse lá no começo do nosso boletim, devolvendo boa parte das perdas de ontem, né? O maio positivo hoje em 24 pontos, a 14 dólares e 16 centes por bushel. O julho, 14 dólares e 3 centes por bushel, 22 pontos e meio de alta. Setembro, 12 dólares e 69 centes por bushel, 15 de alta. E o novembro, 12 dólares e 20 centes por bushel, uma alta de 13 pontos mais 75. Vamos ver os preços do milho. Milho também subindo lá na Bolsa de Chicago, principalmente os primeiros vencimentos, com uma demanda forte chinesa que tem ocorrido aí nos últimos dias. Maio, 5 dólares e 57 centes por bushel, alta de 11 pontos mais 25. Julho, 5 dólares e 38 centes por bushel, 8,5 de alta. Setembro, 4 dólares e 89 centes por bushel, 3,25 de elevação. E o dezembro, 4 dólares e 71 centes por bushel, alta de 3 pontos e meio. Vamos ver também o trigo. Na contramão de soja e milho, o trigo encerrou no vermelho. Olha aí o maio, 6 dólares e 27 centes por bushel, uma queda de 3 pontos e meio. Para julho,
$6,19 por bushel, perdendo 2,75. Setembro, 6,19 também, perdendo 2,25. E o dezembro, $6,26 por bushel, uma queda aí de 2 pontos mais 25. Muito bem, são os números de hoje. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito sua atenção, sua audiência. Continue com a gente.